Olá, meus amigos, bom dia, tudo bem? Uma ótima quinta-feira para você. Deus abençoe sua vida, Deus te proteja e te guarde, Deus ilumine os teus caminhos. Que a tua família seja uma família abençoada na presença de Deus. Que todos os teus clientes, todos os teus amigos, que a tua vida seja uma vida dedicada ao Senhor. Esse é o meu desejo nessa manhã, e que o Espírito do Senhor, ele possa estar dentro do seu coração, fazendo morada, fazendo mudança, transformando e guiando você aos pés do Senhor Jesus. Amém? Bom, mensagem de hoje eu quero mexer com o seu coração. Hoje eu vim inspirado para mexer com o seu coração. Hoje eu vim inspirado para você que está triste. Eu vim inspirado para inspirar você. Você que está triste, que não sabe mais o que fazer, você que está desesperado, você que está frio, que já não sabe mais como resolver os seus problemas. Hoje eu vim inspirado para inspirar você a ter esperança. Ok? Mas vamos ler alguns textos bíblicos aqui. E você vai perceber que esses textos bíblicos, que a palavra do Senhor, que o Deus Todo-Poderoso está ansioso pelo seu retorno, ok? Talvez você fale, mas que retorno? Eu nunca fiz parte do reino dos céus. É na tua cabeça, querido. É na tua cabeça. Se você pega Efésios capítulo 2, você vai perceber que Efésios, a palavra de Deus diz assim, que Deus nos escolheu, todas as pessoas, nos escolheu em Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Quando você vai para Jeremias, ele cita o Senhor, o próprio Deus, fala palavras para Jeremias que comovem o seu coração, e ele diz assim, antes que tu existisse, eu já te conhecia. E antes que tu entrasse na madre, ou seja, no ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido o profeta. Você existe no concílio divino antes de você existir. Você sabia que hoje você pode estar afastado, mas você é um príncipe e princesa do reino do Senhor. Entende? Então, querido, hoje, com o conceito da palavra do Senhor, eu quero transformar eu quero ajudar você a transformar pelo Espírito Santo a tua mente. Eu quero ajudar você a transformar pelo Espírito Santo o teu coração, o teu sentimento, e voltar para o reino do Senhor. Jesus te espera. Lembra o que Apocalipse capítulo 3 diz? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você e você comigo. Ah, meu querido, Jesus está ansioso para que você abra a porta do teu coração, que você mude de vida, que você retorne ao lar celestial. É isso mesmo. Jesus está ansioso para que isso aconteça. E durante o nosso estudo de hoje, você vai perceber que é realmente isso mesmo que Deus está desejando. E que Deus fica triste quando você o renega. E que Deus fica triste quando você tardia esse encontro com Ele. O coração de Deus fica machucado. Você quer continuar machucando o coração de Deus? Você quer continuar machucando o coração de Jesus? Você quer continuar alegrando o inimigo de Deus? Você quer continuar dando prazer a Satanás? Então chegou a hora de nós examinarmos nós mesmos, como diz Coríntios, para que nós possamos examinar nós mesmos, ou seja, se é que nós já não estamos sendo reprovados. Misericórdia de Deus sobre nós. Vamos para o nosso estudo de hoje. Como eu digo, a palavra de Deus ela é soberana. Hoje nós vamos ler Provérbios 28, Miqueias capítulo 7, verso 18, verso 19, 1 João capítulo 1, verso 9, é a extensão do de ontem, Isaías capítulo 43, verso 25. E por hoje nós vamos ler esses versos. Como eu já citei aqui, antes mesmo de começar, já citei vários versos bíblicos, para você ver como a palavra de Deus ela é recheada de informações. E quando você começa a estudar a palavra de Deus, o Espírito Santo entra dentro da tua vida, e ele vai te guiando, e ele vai abrindo o teu coração, e ele vai enfiando
a palavra de Deus vai sendo, como é que fala? Vai sendo carimbada na tua mente, no teu coração. E você agora, quando começa a falar da palavra de Deus, você é cheio. O Espírito do Santo do Senhor, ele floresce dentro de você. E agora você começa a lembrar de textos bíblicos, você começa a lembrar de momentos emocionantes, de momentos que te conduzem ao reino dos céus. E você agora começa a profetizar isso, a palavra de Deus. Você sabia que quem ensina a palavra de Deus também profetiza? Você sabia que o profetizar na Bíblia não se refere apenas em receber alguma mensagem do céu diretamente do Deus vivo? Mas todo aquele que estuda a palavra de Deus e ensina a palavra de Deus, ele também profetiza. Por isso, neste momento, hoje, eu quero profetizar com você, estudando a palavra de Deus, mostrando para você os princípios bíblicos, aquilo que nos conduz aos pés de Cristo. Provérbios 28, verso 13. A pergunta é o seguinte: o que acontece com aquele que confessa o seu pecado? O que acontece? Então, Provérbios capítulo 28, verso 13, vai nos responder. Provérbios diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. O que Provérbios 28 está falando? Aquela pessoa que não confessa o seu pecado a Deus, as suas transgressões, as suas maldades, as suas calamidades, nunca prosperará. Você ouviu a palavrinha nunca? Isso é doído, não é? Pois é. Aquele que não confessa os seus pecados a Deus, Provérbios 28, 13, nunca prosperará. Ao contrário daquele que confessa os seus pecados ao Senhor e deixa esse pecado, alcançará a misericórdia. Veja que você tem que confessar o pecado e você tem que deixar de praticar aquele pecado, e você alcançará a misericórdia. Confessa o pecado, arrependeu, confessou, então abandona. Lembra quando Jesus estava aqui? Toda pessoa que ele curava, que ele curava, ele falava: os teus pecados estão perdoados, não faça mais isso. Ele falou isso com a mulher adúltera: os teus pecados estão perdoados, não peques mais. Ou seja, não pratique mais isso, abandone isso. Porque quando você peca, você arrepende e pede perdão, você é perdoado pelo aquele pecado. Mas se você volta a fazer, você não fez dois pecados, você cometeu pecado novamente. Porque para Deus você vai ver que aquele confessado já passou, aquele já foi lançado da profundeza do mar, e agora você é um novo pecador. A salvação, ela é enquanto você está salvo. Você pode perder a sua salvação num piscar de olho, você sabia disso? Pode ter acabado de sair do tanque batismal e você pode perder a sua salvação se você voltar a transgredir de novo. Então por isso que você tem que estar em constância, oração, em constância, comunhão genuína com Deus, orando todos os dias, entregando a tua vida nos braços do Senhor. E todas as vezes que você erra, você tem que voltar ao Senhor de novo. E isso tem que ser todos os dias, porque a palavra de Deus diz que todos os dias a palavra de Deus se renova em nossas vidas. A palavra de Deus também vai falar que todos os dias nós pecamos contra Deus, todo momento. Então a nossa vida diante de Deus, para permanecermos salvos, ela tem que ser constante. Tem que ser constante. E o que acontece com o pecador arrependido? Ele alcança a misericórdia. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja o nosso Deus por essa bênção. Nossos pecados ser perdoados e nós podemos alcançar a misericórdia de Deus. Ok? Mas eu não paro por aqui, porque 1 João capítulo 1, Miqueias capítulo 7, verso 18, verso 19, continua abrindo a nossa mente, nos conduzindo
a revelação da palavra de Deus. Miqueias capítulo 7, verso 18 diz assim: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que te esquece das transgressões do resto da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele se deleita na benignidade, ou seja, Ele se deleita na bondade, no amor, no cuidado, na proteção, como você querer chamar. Você viu? Quem é Deus semelhante a ti, Senhor? Aqui Miqueias está falando, quem é Deus semelhante a ti? Quem é? Só o Senhor é que perdoa a iniquidade e que te esquece dela. Lembra que eu falei que Ele esquece dos teus pecados confessados? Eles são perdoados e são esquecidos. Deus não lembra daquele pecado. Ele te perdoou, Ele não volta atrás. Você é perdoado pelo aquele pecado. Então agora você tem que viver uma vida santa na presença do Senhor. É uma nova vida que se inicia. Você nasceu de novo. Entende? Você nasceu de novo. Lembra que Jesus falou para Nicodemos? Se não nascer da água e do Espírito, o homem tem que nascer de novo. Então você agora é um novo nascido no reino do Senhor. Você voltou para o reino da onde tinha saído. Você entendeu? Está conseguindo entender? Ele esquece, Deus esquece da tua transgressão, do teu pecado, do resto da tua herança. Deus esquece disso. Ok? Ele esquece disso. E Miqueias continua afirmando: o Senhor retém a sua ira para sempre. A ira de Deus que ia ser aplicada sobre aquele pecado, Ele retém. Por quê? Porque Ele te perdoou. Ele esqueceu do teu pecado. Entendeu? Por quê? Porque Ele se deleita na bondade. Deus se deleita no amor. Ele ama você, querido. E o que Ele quer é que você volte para os seus braços. Volte para o reino da onde te tiraram a força. Entende? Miqueias capítulo 7, verso 19, continua: tornará a piedade de nós. Tornará a piedade de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Você não sabe o que é isso. Quando você confessa ao Senhor, quando você aceita Jesus como teu Salvador, quando você agora começa a viver os princípios da palavra de Deus. A Bíblia está falando em Miqueias capítulo 7, verso 19, que Deus pega todos os teus pecados confessados, todos. E aqui você tem que lembrar, todos os pecados confessados. Se você não confessa algum pecado a Deus, esse pecado não pode ser perdoado. Porque só pode ser perdoado aquilo que é confessado. E você vai carregar essa culpa. Então todos os pecados têm que ser confessados diante de Deus. E Ele te perdoa. E Miqueias capítulo 7, verso 19 diz que Ele pega todos os teus pecados confessados e Ele lança nas profundezas do mar. Viu? Além dele se esquecer daquele pecado cometido, Ele pega todos esses pecados e lança nas profundezas do mar. Você agora é um novo nascido no reino do Senhor. Você agora é um novo nascido no reino de Deus. Você sabe o que é isso? É o que o verso 18 está falando. Porque Deus se deleita na sua bondade. Deus se deleita em amor. Deus é amor. Deus te ama. E o que Ele quer é você vivo, mas vivo como uma chama de uma brasa viva. Ele quer que aconteça com você o que aconteceu na visão de Isaías, quando um serafim pegou uma brasa viva e tocou na ponta da sua língua. Ele se sentiu útil,
Ele se sentiu filho do Deus verdadeiro. E quando ele vê a calamidade narrada por Deus do ser humano aqui na terra, ele diz: envie-me a mim, Senhor, estou aqui. Envie-me a mim, eu estou aqui. Eu vou levar a mensagem de advertência aos meus irmãos. Eu vou falar para eles o que o Senhor mandou, que os pecados deles podem estar como uma escarlata ou como um carmesim. O Senhor vai deixar tudo branco de novo como a pura lã. E Isaías vem e traz essa mensagem de Deus ao povo. Não importa a condição que você está, não importa tão fundo, tão profundamente o quanto você está longe do Senhor, Ele está ansioso para que você confesse o teu pecado, que você volte para o seu reino. Você está pronto para confessar ao Senhor? Você está pronto para entregar a tua vida a Deus? Você está pronto para abandonar o ensino do inimigo? O mundo que o inimigo apresenta às pessoas? Você está pronto para abandonar esse mundo pecaminoso e viver aquilo que é sagrado na presença de Deus? O momento é hoje. O momento é agora. 1 João capítulo 1, verso 9, continua nos afirmando aquilo que é sagrado e diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você viu que aqui 1 João capítulo 1, verso 9 está dizendo: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Louvado seja Deus por isso. Você está pronto para ser purificado por Jesus? O único que pode fazer transformação na tua vida e mudar o teu caráter. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer purificar você de toda a injustiça que foi cometida contra você e principalmente contra Deus. Você sabia que toda vez que nós pecamos, uma injustiça é cometida contra Deus, que é santo, bom, amoroso, piedoso, que não merece essa transgressão que nós praticamos contra Ele? Não merece. Uma injustiça é feita contra o Criador toda vez que nós pecamos, toda vez que nós nos afastamos dele. E você está pronto hoje para voltar para os braços do Senhor? Faça a pergunta no teu coração: o que eu estou fazendo nesse mundo? O que eu estou fazendo nesse mundo? O que eu estou fazendo na minha vida? Eu já não apareço mais diante da palavra de Deus, eu já não estudo mais, eu já não oro mais, eu já não tenho mais comunhão com meus irmãos na igreja. Eu já não estou mais indo aos cultos na igreja, estou com uma dificuldade terrível de frequentar a igreja, porque as coisas do mundo estão consumindo o meu coração. Você tem se perguntado o que está acontecendo com a tua vida, cristão? Você que é crente aí, que me ouve todos os dias, e você que não é ainda, o que você está fazendo da tua vida? As tecnologias estão afogando você. O trabalho está te consumindo, está te afogando. As dívidas estão te matando e você está sendo evaporado como se fosse um gás. O que está acontecendo com a tua vida? Você está se desmanchando como uma nuvem que se forma no céu? É isso? Você está se sentindo como se estivesse no túmulo, morto, longe de Deus, sem esperança? Mas Deus te ama. Ele quer que você volte para o seu reino de paz, de amor, de tranquilidade. É o que eu falei ontem: sofra, mas sofra nos pés de Jesus, nos braços de Jesus. Como Paulo sofreu, mas sofreu nos braços de Jesus. Isaías sofreu, mas sofreu nos braços do Senhor. Pedro sofreu, mas sofreu nos braços do Cristo. Apóstolo João, André, esses homens de Deus, eles sofreram aqui na terra, mas sofreram na presença de Deus. Daniel sofreu na presença do Senhor, está aguardando a sua coroa. Lembra, eu li com você ontem, Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21.
Pois a minha pátria, a nossa pátria está nos céus, da onde aguardamos o nosso Senhor, ao qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Você quer glória, você quer ter sucesso, você quer ter felicidade, então se entrega nos braços de Deus, porque a tua recompensa vai vir quando o Salvador voltar. Você vai sofrer aqui, você vai ser pisoteado, vai ser cuspido, vai ser maltratado, as pessoas vão te chamar de idiota, vão te chamar de bobo, porque agora você rejeitou o que o mundo te oferece. Você vai ser chamado de besta, de bobo. Esse negócio de crente é coisa pra besta. As pessoas vão te falar isso. Isso não importa. O que importa é o que você vai receber quando Jesus voltar. A recompensa quando ele voltar, mas o perdão do pecado é agora. Você começa a transformar o teu caráter hoje. Entendeu? O que você está esperando? Querido, eu quero terminar com Isaías 43. Isaías 43, verso 25, ele nos chama a realidade. E ele termina essa mensagem de hoje com um ponto maravilhoso. E diz assim, Isaías 43, verso 25. Aqui na palavra do próprio Deus, o próprio Senhor falando, eu mesmo sou o que apaga a tua transgressão. Por amor de mim mesmo, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isso aqui é o próprio Deus falando. Olha que maravilhoso. Você lembra que eu falei que toda vez que você transgride, toda vez que você peca, uma injustiça é levantada contra Deus? Você lembra? Uma injustiça é levantada contra Deus. Toda vez que você peca, toda vez que você se magoa, toda vez que alguém te bate, toda vez que alguém te magoa nesse mundo, toda vez que você fica desesperado, pedindo por socorro, por misericórdia. E Salmos 46, verso 1 vai dizer que o nosso Deus, ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente nas tribulações. É Deus que está de braços abertos para que você alcance refúgio. Os problemas da tua vida só vai sanar quando você se encontrar com Ele. E toda vez que essas transgressões é praticada por nós, uma injustiça é cometida contra esse Deus Santo. Mas hoje a palavra de Deus está aqui presente para te mostrar que o que Deus mais quer é que você volte para Ele. E Isaías 43, verso 25 não é diferente. O próprio Deus está falando. Veja que o escritor escreve na primeira pessoa. O próprio Deus dizendo, eu mesmo sou o que apago a tua transgressão. Por amor de mim mesmo, ele fala, por amor do próprio Deus. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Então toda vez que você chega diante de Deus, Senhor, eu pequei de novo contra ti, eu errei de novo, eu me arrependi, mas aqui estou novamente. É como se Deus olhasse para você com a aprovação desse texto bíblico, é como se Deus olhasse para você e falasse, que outra vez? Que outra vez? Essa é a primeira vez que você está vindo até mim? Que outra vez? Sabe por quê, querido? Porque aqui está falando que Deus, Ele perdoa os teus pecados, a tua transgressão por amor dEle mesmo. E por amor dEle mesmo e dos teus pecados não me lembro. E toda vez que você chega diante de Deus e confessa, Senhor, eu errei de novo, mais uma vez estou aqui na tua presença, é como se Jesus estivesse falando para você de novo. Por quê? Se é a primeira vez que eu vejo você diante de mim. Você está entendendo agora por que João escreveu 1 João capítulo 2, verso 1? Filhinhos meus, eu vos escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas todavia, se você pecar, nós temos um advogado no céu junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Você entendeu agora, amigo? E aí você vai abrindo a mente, você vai começando a entender a palavra de Deus. Tudo isso depende do teu esforço, do teu querer, da tua vontade.
Examinai as escrituras, porque tem nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Palavra de Jesus. Eu tenho que ficar por aqui. A nossa mensagem já está longa. Mas como eu falei para você que a palavra de Deus hoje ia mexer com o teu coração, que isso sirva para mudar a tua vida. E que você tome uma decisão por Deus. Tome uma decisão por Cristo Jesus. E deixe o inimigo no lugar que ele tem que estar, bem longe do teu coração. Um abraço para você. Fique com Deus e que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.